Aleluia. Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, nós tivemos o nosso jejum e foi uma grande bênção, tanto aqui quanto lá em Caruaru. Né? É uma dinâmica muito curiosa e interessante essa que eu estou vivendo. Né? Esse negócio de fazer a mesma coisa em dois lugares e pegando estrada toda semana. E hoje cedo, né, fui praticamente acordado por uma ligação do pastor Naor, inclusive. Falei, meu Deus do céu, o que o pastor Naor quer? Logo cedo, ele ligou algumas vezes, desligou e mandou uma mensagem no WhatsApp. Ó, quando amanhecer aí, me liga. Eu falei, oxi, foi o quê, rapaz? Já amanheceu, já pensei comigo, né? Mas enfim, aleluia. Mas vamos para a palavra do Senhor. Eu preciso compartilhar algo com você, muito importante. E eu até pedi para o pastor Rafael antecipar um pouco. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1, verso 1. E eu posso dizer, antes de mais nada, que eu quero, na verdade, começar a compartilhar algo, porque nós vamos falar essa mensagem em duas partes. Por isso, antes de mais nada, eu já digo para você, não perca o próximo domingo. Amém, meus irmãos? É igual série, né? Alguém aqui assiste série da Netflix? Ah, claro que assiste, não é possível. Acho que não tem uma viva alma aqui que não passa por isso, né? Lembra daquele barulhinho, tum-dum, né? Não é mais ou menos assim? Da Netflix, quando aparece um N lá, não é assim? E aí você viu aqueles episódios que você está assistindo e tudo, aquele momento ali emocionante, extraordinário, e de repente, pá, acaba, e você fala, não é possível. Aí você tem que assistir o próximo episódio. Aí você fica naquela luta. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu assistir pelo menos o começo do próximo. Viu que negócio? Alguém já teve essa tentação já? Alguém caiu nela? Caiu, tenho certeza que você caiu. Eu caí também já. Agora, o terrível é que tem algumas séries, não sei se os irmãos já assistiram algumas séries assim, que eles lançam os episódios por semana. Aí você inventa de assistir o último episódio, tipo, sei lá, segunda-feira, aí o outro é só sexta-feira da outra semana. E aí termina sem acabar. Sabe aquele negócio termina sem acabar? O negócio terminou, fala, meu Deus, e agora? Aí você vai lá buscar, cadê o próximo episódio? A Ludmila, aproveita que ela não está aqui, que ela está lá na sala das crianças, né? Não sei se é no primeiro ou segundo andar, acho que segundo andar, né? É o primeiro. Aí, a Ludmila é uma benção. Ela é tão curiosa, sabe o que ela faz quando não tem um episódio? Ela pesquisa na internet, vai no mundo inteiro, descobre informações em inglês de outros países, que às vezes antecipou o negócio e tudo, e me conta, olha, o episódio falta daqui uma semana, mas eu já sei, né, o que vai acontecer com o John, né, e a Kelly, enfim, aquelas conversas todas lá. Eu falei, mulher, espera, não consegue esperar o próximo episódio, não, espera o povo lançar. Ela fica vasculhando. Então, eu quero te falar uma coisa. Nós vamos terminar um episódio agora e o próximo episódio é só domingo que vem. Amém? Então, não perca. Amém? Tudum, né? Lembra do barulhinho lá? Mas vamos lá. Mas vamos para a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Vamos ler até o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Está escrito. Irmãos... Minha Bíblia é mais para cá. Está escrito, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, né? Paulo dizendo, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Vamos orar por um instante, sentado como você está. Feche seus olhos, por favor, cubra a sua cabeça e peça para que o Senhor possa ministrar ao seu coração da palavra dele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar, como igreja reunida ao teu nome, pedimos para que o teu Santo Espírito
venha trazer palavra que é espírito, palavra que é vida, palavra que abre o nosso entendimento, palavra que nos traz, ó Deus, clareza de revelação espiritual, que nos edifica, que nos ensina, que nos alimenta, que nos supre, que nos inspira, que nos prepara para respondermos em tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para nós, que não vai apenas para esta vida, mas que extrapola, que vai além dessa vida. E o Senhor tem nos chamado como igreja, nesse tempo, ó Deus, porque nós fomos designados para frutificarmos com o Senhor. Por isso, ó Deus, fala com cada um de nós, para que nós sejamos estes instrumentos teus, para essa frutificação, para a expansão do teu reino, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Veja, irmãos, olha para cá, por favor, os jovens aqui, aleluia. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Aleluia. Então, olha para cá. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele começa uma apresentação resumida do Evangelho. É o que ele fala justamente no início, né? Então, ele fala no verso 1 aí, por exemplo, né, irmãos? Voltando para o verso 1, por favor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Amém? Então, existe uma mensagem, o Evangelho da graça de Deus, que é o que nós anunciamos. E aí depois, Paulo, ele se diminui após falar desse evangelho por ter sido um perseguidor da igreja, né? Porque depois ele vai e fala no verso 9. Coloca aí no verso 9, por favor. Aleluia. Os jovens, vocês estão conversando demais. Olha para cá, rapaz. É você mesmo aí, ó. É você, ué. Estou te vendo aqui. Olha para mim aqui. Amém? Pronto. Passou. Isso. Olha só aqui o verso 9. Paulo dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então veja qual era a posição de Paulo. Era justamente essa, era um perseguidor, só que ele se via como menor dentre os demais apóstolos. E aí depois, em seguida, nós podemos perceber aquilo que eu acredito que é a declaração mais breve, né, mais compacta, né, mais resumida e mais poderosa da palavra de Deus, o Novo Testamento, que explica duas coisas que parecem contraditórias quando você, no primeiro momento, enxerga elas, quando você não se aprofunda nelas. Quais são essas duas coisas que parecem contraditórias e que são explicadas justamente no verso 10, que é o último verso que eu li com você? É a aparente contradição entre a graça, amém, que é o favor imerecido, e o trabalho. Entende isso? Porque o que é a graça? Você sabe, graça é favor imerecido. É você recebendo de Deus aquilo que você não mereceu receber. Você está me entendendo? Aí qual que é a tendência de alguns quando começam a ouvir um pouco mais sobre o evangelho da graça de Deus? Sobre o favor imerecido. Sabe, sobre não ter que ser digno de bênção alguma da parte de Deus. Ele começa a ficar, às vezes, passivo. E aí você desafia ele a certas coisas, aí ele começa a dar desculpa em nome da graça. Aí você vai falar para ele, irmão, vamos trabalhar aqui pelo encontro com Deus que a gente vai fazer em breve, né? A gente está levantando aqui ofertas para fazer inscrições e tudo. Temos que trabalhar. Aí o irmãozinho lá da cela vai falar, não, pastor, aqui trabalhar o quê? Eu estou na graça. Aí você fala para o irmão, nós temos que ir no culto domingo, né? Seja de manhã, seja à noite, nós temos que congregar, isso, você precisa ser alimentado, fortalecido do Senhor. E aí o irmão vai falar, não, pastor, isso dá trabalho demais, eu estou na graça, não vou no culto não. Aí você desafia, né, o outro irmão, alguma irmã, fala, olha, tem que estar na célula toda semana, é importante também, nós somos corpo, somos família, precisamos uns dos outros, né, nos mantermos ali em comunhão, de casa em casa. Aí tem, de repente, uma irmã que vai falar, não, mas isso dá trabalho demais, pastor, eu estou na graça. Se eu estou na graça, eu não preciso de trabalhar coisa alguma. Se eu estou na graça, eu não preciso de empenhar o meu esforço, a minha diligência, a minha constância, a minha insistência, ou seja, muito trabalho, porque agora eu estou na graça, pastor. E aí se torna passivo. Porque na cabeça de alguns, uma vez que é pela graça, não existe trabalho do outro lado. Só que Paulo, ele fala justamente o contrário. Porque Paulo, ele não tinha uma mente natural. Porque, meus irmãos, entenda, existe uma mente, né, que é natural e existe uma mente que é espiritual. Existe uma mentalidade que é terrena das coisas dessa vida e existe uma mentalidade que é celestial, daquilo que há de vir. Porque na mentalidade terrena, para você receber algo, você tem que merecer. Mas na mentalidade celestial, basta você olhar para Cristo Jesus, que você foi perdoado, não há mais culpa e condenação sobre a sua vida. Mas qual que é o problema? É quando a gente pensa que uma vez que é pela graça, não precisa de trabalhar. Só que Paulo conseguiu conciliar essas duas coisas. Ele conseguiu entender que as duas coisas estão juntas.
E como nós estamos falando, né, nesse tempo, nesse semestre, que nós somos designados para frutificarmos com ele, eu preciso dizer para você, desde já, que isso envolve muito trabalho. É um trabalho, sim. É um trabalho. E aí, Paulo, veja no verso 10 mais uma vez. Vamos ler juntos aqui o verso 10, vamos a sua voz, vamos lá? Todos juntos? Amém? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei, muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Veja, eu estava hoje de madrugada, né? Só para você ter ideia, enquanto estava preparando essa palavra, porque eu estava nesse final de semana também, eu fui a João Pessoa, que o pastor Wilson estava ministrando lá, pastor da nossa igreja em São Paulo, fui lá para ouvi-lo. E enfim, há pouco tempo foi tudo muito apertado, né? Hoje, de madrugada, né? De sábado para domingo, né? Antes de eu ir para Caruaru, eu parei para ver esse texto, uma outra versão. Eu não sei se tem fácil aí, a NVT. Tem aí quem que está lá? É o Mauro. Ótimo. Esse mesmo texto, verso 10, tem na versão NVT? Ou NVI? Se não tiver na NVT, pode ser. Pronto, na NVT. Maravilha. Olha como é que está o mesmo texto numa versão diferente, a nova versão transformadora. Está escrito, veja bem. O que agora sou, Paulo dizendo, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus. Lembra? Graça é favor merecido. Paulo está falando, não tem nada a ver com o meu mérito, não tem nada a ver com a minha própria glória, né? Não, tem a ver com Cristo Jesus. Amém? O que sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. Só que Paulo usa uma palavra muito mais forte nessa versão, que deixa para mim mais claro o risco que nós corremos de não valorizarmos aquilo que foi confiado às nossas mãos. Aí ele vai e diz a seguir, e que não foi, o que está escrito ali depois da palavra foi ali? Inútil. Paulo, né, na versão revista atualizada, né, a graça não se tornou vã. Mas aqui nessa outra versão, é que a graça não foi inútil. É muito forte isso. Então você pode receber a graça de Deus como algo inútil na sua vida. Inútil. Inútil. Isso é horrível. Como que você recebe a graça de Deus em vão? Ou como que você recebe a graça de Deus de maneira inútil? Se você não trabalha ao receber essa graça. Isso é o ponto, que é o que Paulo diz lá. Então, não foi inútil, né? A graça que Deus derramou sobre mim, que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus quem sua graça operou por meu intermédio. Veja, meus irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. Porque um equívoco que as pessoas têm a respeito da graça é que porque por ser gratuito, amém? Você não paga preço algum, você não tem mérito algum, aí você despreza, acha que não tem valor. Mas deixa eu explicar algo para você. Veja, uma coisa é você desperdiçar ou não dar valor a algo de custo barato. Por exemplo, água. É algo caro ou barato? É barato. Então, você desperdiçar um copo de água não é o melhor, mas é algo barato. Mas agora pensa comigo. Né, o pastor Rafael estava falando do irmão lá de Goiânia, né? Não sei se é o que eu estou pensando, é o Volterdan. É ele mesmo, né? Nosso irmão Volterdan, ele é dono de uma grande cerealista lá de Goiás, uma das maiores do Brasil. E ele gosta de vinho. E ele tem umas garrafas de vinho, né, que ele tem lá na adega dele, cujo valor, né, algumas delas, né, as melhores lá, supera 10 mil reais. Uma garrafa de vinho. Uma garrafa de vinho. Uma só. 750 ml, 10 mil reais. Mais 10 mil reais. Aí ele só abre essa garrafa em ocasiões muito especiais. Ou quando vai o governador do estado na casa dele, porque ele tem esse tipo de relacionamento com o governador do estado de Goiás, né, os políticos poderosos lá da região. Ou quando ele encontra com o pastor Luísio. Que aí é uma coisa muito mais importante do que governador, amém? Né? Ou o pastor Naor também, viu? O pastor Naor já me falou que já tomou desse vinho já. Mas enfim, aí veja, meus irmãos, se você desperdiça um copo com água, ou uma taça com água, vamos assim dizer, é algo barato, até aí tudo bem. Mas se você desperdiça, trata de maneira inútil, uma taça de um vinho que custa a garrafa 10 mil reais, aí isso é algo mais grave, é ou não é verdade? Eu fico pensando, se eu fosse garçom, né, num jantar desse, né, dessas pessoas muito ricas, né, e tal, e eu entendesse um pouco de vinho, e de repente chegou o final da festa,
e está lá a garrafa, e aí eu olhei para o rótulo e falei, rapaz, aquela ali é mais de 10 mil reais. E aí está lá a taça, com metade de vinho. Meu irmão, eu não estou nem aí para quem colocou a boca naquela taça lá e tudo. Se o povo tiver ido embora, eu vou tomar aquela taça, eu não vou perder essa oportunidade. Imagina, não importa quem pôs a boca naquela taça, não interessa, eu vou pegar e falar, rapaz, aquilo ali é um vinho, que a garrafa custa 10 mil reais, e alguém desperdiçou. Deixou a taça lá. Eu fico tentando até calcular, né? Quantos ml que cabem numa taça e quanto que seria o custo dessa taça que alguém desperdiçou. Aí você fala, pastor, por que você está falando disso? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A graça de Deus é de graça para você. Mas a graça de Deus custou, na verdade, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Que é justamente representado pelo vinho. Se uma taça de vinho, cujo valor a garrafa custa 10 mil reais, você não trata com desprezo porque foi caro, imagina o valor do sangue do Filho de Deus, que supera o valor de todas as almas de todos os tempos. Sabe por que Jesus pôde derramar o seu sangue na cruz do Calvário e oferecer perdão para todos os pecados, de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as épocas? É porque o sangue de Jesus vale mais do que o custo de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os pecados, de todas as épocas. Esse é o valor do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Só que essa taça do sangue, do cálice da nova aliança da graça que nós erguemos, amém? Quando estamos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, sabe? É a taça do sangue do Senhor Jesus Cristo, que supera em muito, sabe? Que é incomparável em relação à taça de vinho de 10 mil reais. É o sangue do próprio Filho de Deus, que comprou e superou o valor do preço das almas de todos os homens e mulheres e dos seus pecados e suas consequências ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. O sangue do Senhor Jesus Cristo vale mais do que tudo isso. Por isso que o Pai aceitou o pagamento, por isso que o sangue foi suficiente. Então entenda, meu irmão, você recebeu de graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Você está me entendendo? Foi pago um alto preço. Aí você fala, pastor, por que é entregue a nós essa boa notícia, o evangelho de graça? Vou te explicar. É porque você é muito pobre para conseguir pagar o preço do sangue de Jesus, e Deus é muito rico para precisar de vender. Então Ele vem e te oferece gratuitamente a boa notícia do perdão dos seus pecados, a boa notícia do evangelho da graça de Deus. Então quando Paulo fala que essa graça derramada sobre ele está falando do valor do sangue precioso de Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, foi pago um alto preço pela sua vida, para que seus pecados fossem perdoados, para que você fosse aceito diante de Deus, para que você se tornasse filho de Deus. Agora a questão é o seguinte, você vai pegar esse valor altíssimo, caríssimo, incomparável do sangue de Jesus e vai tratar com desprezo, como algo inútil, como algo em vão. Entende isso? Deus faz todo esse investimento pelo perdão dos seus pecados, pela salvação da sua própria vida, para sempre, e agora você vai e despreza. Trata isso de qualquer maneira. Paulo não aceitou isso. Paulo foi o principal pregador do evangelho da graça de Deus no Novo Testamento. Paulo sabia o valor da obra consumada, do preço pago por Cristo Jesus lá na cruz, derramando o seu preciosíssimo sangue. Entende? Então por isso que Paulo falou, olha, a graça que me foi concedida, ou seja, não foi em vão, não foi inútil. Aí alguém poderia perguntar para Paulo, Paulo, como é que você pode dizer que essa graça, esse favor de Deus, essa boa notícia, esse perdão dos pecados, esse evangelho, não foi em vão na sua vida? Como que você pode falar isso, Paulo? Aí Paulo responde, ele vai e diz, trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Por isso há um vínculo entre o entendimento verdadeiro do valor da graça, que é gratuita para você, mas que foi cara para Cristo na cruz. Amém? Existe uma relação entre isso e o próprio trabalho que você começa a exercer na casa de Deus, na obra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então veja. É como se fosse o seguinte, é como se alguém perguntasse para Paulo, Paulo, como você pode ter a garantia que a graça não foi em vão para você? E ele responderia, em outras palavras, trabalhei mais do que todos. Contudo, antes que alguém pudesse condenar a Paulo como sendo orgulhoso, né? Porque alguém poderia falar, porque, perceba, Paulo está se comparando, não é com qualquer grupo de crente não, viu, meu irmão? É com o grupo dos apóstolos que vieram antes dele. Amém? Gente que andou com o Senhor Jesus Cristo encarnado aqui na terra durante 3 anos e meio.
Entende? Paulo está falando a respeito de Pedro, está falando a respeito, né, de João, está falando a respeito de André, entende? Está falando a respeito de cada um dos discípulos que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Está falando, eu trabalhei mais do que todos. E qual que é o detalhe? O detalhe é que se isso está escrito na palavra de Deus, significa que o Espírito Santo assinou embaixo. O Espírito Santo viu o trabalho de Paulo na obra de Deus, o Espírito Santo viu o trabalho dos outros apóstolos, e o Espírito Santo assinou embaixo, dizendo, realmente, Paulo trabalhou mais do que todos. E a graça não foi inútil na vida dele. O alto preço pago pela vida dele trouxe em Paulo um constrangimento de amor para trabalhar mais do que todos na obra de Deus. Os irmãos estão me entendendo mesmo, amém? Então veja, se alguém quisesse acusar Paulo de orgulhoso, é por isso que ele responde no final. Pode voltar para a versão revista atualizada, por favor, Mauro? Aí ele vai e diz, né? Volta lá, obrigado. Então, lendo mais uma vez o início na versão revista atualizada, que é a que a gente utiliza mais na igreja, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, não foi inútil. Não foi inútil a obra de Cristo na vida de Paulo. E que não seja inútil na sua vida, não seja em vão na sua vida. Pastor, como que é inútil na minha vida? Como que é em vão na minha vida? Se você não trabalha na obra de Deus. Se você não trabalha na casa de Deus. Se você não tem trabalho algum na obra do Senhor, é inútil. Você está pegando a taça de vinho de mais de 10 mil, porque é o cálice do próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, que você está desprezando, considerando inútil, sem valor, aquilo que custou o preço de todos os homens, de todas as mulheres, e que superou em muito o preço necessário para o perdão de todos os pecados. Então veja, aí Paulo está falando, mas pela graça de Deus sou o que sou, sua graça foi concedida, não se tornou vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí se alguém falasse, Paulo, você é orgulhoso. Mas aí Paulo responderia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Entende? Ele reconhecia que esse empenho do trabalho dele na casa de Deus, na obra de Deus, era a própria graça que o capacitava. Você está me entendendo? Amém? Então, esse trabalho na casa de Deus, você não faz na sua própria força, no seu próprio mérito. Você faz dependendo dessa graça que já foi derramada sobre a sua vida e que você agora não despreza essa taça do próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o que nós celebramos na ceia do Senhor. Amém? Você trabalha muito para que você possa justamente responder esse chamado, que você foi designado para frutificar com ele. Paulo entendeu isso. E para explicar um pouco melhor e a gente adiantar, é como se fosse o seguinte. Vamos imaginar que você fosse alguém próximo de Paulo, nos dias que ele estava aqui na terra trabalhando na obra do Senhor. É como se você olhasse para a vida exterior de Paulo e dissesse o seguinte, Paulo trabalha muito. Você veria Paulo viajando de um lado para o outro, plantando igreja de um lado para o outro, escrevendo as suas cartas para várias cidades, para vários pastores, supervisionando as igrejas. Sabe, se dedicando, se sacrificando na obra do Senhor. Se ele iria olhar e falar, gente, Paulo trabalha demais. Paulo não para. Paulo toda hora está querendo plantar a igreja. Paulo toda hora está visitando os irmãos. Paulo toda hora está, ajudando os pastores. Né? Paulo o tempo inteiro está viajando. Então você iria olhar para a vida de Paulo e ia ver alguém cheio desse trabalho, ocupadíssimo. Trabalho mais do que todos. Isso seria a aparência exterior de Paulo. No entanto, se você conseguisse enxergar o coração de Paulo lá dentro, lá no íntimo de Paulo, lá no interior de Paulo, você iria ver uma outra realidade. Do lado de fora, você iria ver muito trabalho. Mas do lado de dentro, você iria concluir o seguinte, é a graça de Deus no coração de Paulo, levando ele a todo esse trabalho. E apesar do muito trabalho, Paulo consegue fazer isso com descanso, alegria, prazer e sentimento de privilégio no seu coração. Você está me entendendo? Amém? Então, é uma coisa que parece, de certa maneira, incompatível. Espera aí. Não é pelo meu mérito, mas eu trabalho muito? Exatamente. Agora, entenda, falando dos demais apóstolos ainda. Porque Paulo se comparou com eles, os demais apóstolos. Entre os apóstolos, você há de concordar comigo, que todos eram cheios do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Amém? Todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles começaram a obra da igreja, né, com o próprio batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Outra coisa sobre todos os apóstolos, todos faziam milagres. É na verdade, amém? Era instrumento de milagres, ok? Você vê no ministério de Jesus, quando ele enviou de 2 em 2, né? Enviou 70, voltaram, testemunharam até do poder de Deus, expulsar demônios, coisa do tipo. Outra coisa ainda, todos os apóstolos tinham a revelação do Evangelho, tinha ou não tinha? Né? Aprenderam o Evangelho com o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos e meio e passaram a ensinar o Evangelho. Jesus falou para eles ensinarem o Evangelho. E veja, outra coisa também falando de todos os apóstolos. Certamente,
eles tinham também o mesmo padrão de santidade no caráter e também de reconhecimento, porque eles tinham estado com o Senhor Jesus Cristo. Então, quem conheceu Pedro, por exemplo, respeitava muito Pedro, porque pensava o seguinte: espera aí, Pedro é aquele que estava com o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra como homem, antes de subir aos céus. Né? Quando alguém se relacionava com João, deveria se lembrar: espera aí, João é aquele que recostava a cabeça no peito do Salvador e conseguiu ouvir as batidas do coração do próprio Senhor Jesus. Veja que maravilha. Então, as pessoas respeitavam muito João. Então, cada um dos apóstolos tinha esse respeito. Mas, acompanhe comigo, olha para cá. Nós podemos dizer que Paulo produziu mais frutos do que todos os outros apóstolos. Baseado justamente nesse texto aqui também, que é como que um ponto de partida para eu te convencer disso. Paulo trabalhou mais do que todos. Não apenas trabalhou mais do que todos, mas ele frutificou mais do que todos. Apesar dele não ter andado os 3 anos e meio junto com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor, você sabe disso. Só que nós podemos afirmar que Paulo foi mais frutífero que todos os outros apóstolos. Veja os grupos aqui, amém? Então, de um lado, tem todos os outros apóstolos aqui, lembra? Aqueles que andaram com o Senhor Jesus, os 12, agora já desconsiderando Judas, entrou Matias no lugar dele, amém? E do outro lado de cá, está Paulo sozinho. E aí o texto bíblico está dizendo que Paulo, desse time aqui, trabalhou mais do que todos esses outros aqui. Só que tem outras informações na palavra de Deus que eu preciso te lembrar. Por exemplo, Paulo, ele foi usado pelo Espírito Santo para nos trazer 14 dos 27 livros do Novo Testamento. 14. Né? Considerando inclusive a carta aos Hebreus. 14 livros dos 27. Paulo que foi usado para escrever. Entende? Então, João, que andou com o Senhor, foi o quê? O Evangelho de João. 1º, 2º, 3º João. 2º, 3º João muito pequeno. 1º João também não é grande. Apocalipse. Né? Pedro, tem 1ª e 2ª Pedro, enfim. Então você vê um dos discípulos ali sendo usado, mas Paulo não. Foi usado para escrever 14. A grande revelação do Evangelho, da Nova Aliança, da graça de Deus, foi dada a Paulo. Deus usou Paulo, sabe, para trazer, né, o livro que tem um entendimento mais profundo a respeito do próprio Evangelho, que é o livro de Romanos. Deus usou Paulo para trazer um livro do Novo Testamento que centraliza Cristo, coloca Cristo como centro de todas as coisas, que é a carta de Paulo aos Colossenses. O Espírito Santo usou Paulo para escrever a carta mais alegre do Novo Testamento, onde Paulo fala repetidas vezes: alegrai-vos, outra vez os digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Detalhe, Paulo estava preso injustamente e lá daquele presídio precário, pior do que o... Como é que é o nome do presídio aqui? Aníbal Bruno, né? Como é que é? É isso mesmo? É, né? Porque eu sei que você fica pensando que as coisas nos dias de hoje são muito mais difíceis. Não são, meus irmãos. Hoje, você pode ter certeza, o mais pobre, irmãos, o mais pobre, né, de todos os irmãos que pode existir entre nós ou na sociedade brasileira, tem uma vida muitas vezes mais confortável, mais higiênica, mais limpa do que a vida de muitos nobres alguns séculos atrás. Você está entendendo o que eu queria dizer? Entende? O próprio acesso à medicina, a remédio, o próprio fato de você ter um vaso sanitário dentro de casa, você não sabe como que isso é uma evolução sanitária da vida humana. Você não tem noção. Você já viu o filme, né, de príncipe, princesa, né, e tem ali, né, os súditos do passado? Estou falando de alguns milênios atrás. As pessoas eram muito mais sujas. Entende? Tinham poucas mudas de roupa. Agora você tem um monte. E vive reclamando, achando que é pobre. Não é não. Fala para o irmão que está ao seu lado: você é muito abençoado. Você é muito favorecido. A sua vida é muito boa. Ô, meu irmão, o simples fato de você ter torneira, abrir e descer a água de lá, não ter que ir na beira do rio, levar montanha de roupa para lavar, bater na pedra, e depois voltar longe. Meu Deus, irmãos, a nossa vida é muito mais simples. Você está entendendo que é mesmo, amém? Volta para cá. Não há dúvidas de que Paulo teve muito mais frutos do que todos os demais apóstolos. Mas, ouça com atenção o que eu vou dizer para você. Porque nós temos que fazer algumas perguntas para a gente entender realmente por que Paulo teve mais frutos do que os demais apóstolos. Nós temos que fazer algumas perguntas, né, para poder entendermos também por que Paulo foi designado para frutificar com ele, com o Senhor Jesus Cristo, e como que ele foi um instrumento para ter um testemunho extraordinário nessa resposta.
Então, por exemplo, algumas perguntas eu posso enumerar aqui para te ajudar a considerar essas questões. Primeira, por que Paulo conseguiu produzir mais frutos que os demais apóstolos? Por quê? Por quê? Por qual razão? Segunda pergunta, o que ele fez que o tornava diferente dos demais apóstolos? O que Paulo fez que fazia dele diferente dos outros apóstolos? E ainda uma terceira e última pergunta, quais escolhas Paulo fez que os demais apóstolos não fizeram? Então perceba, nós vamos ver 5 possibilidades à luz do Novo Testamento, como se fossem razões para que Paulo tenha tido mais frutos que os demais apóstolos do Senhor. Lembrando que o tema do nosso semestre, designados, para estarmos com Ele, para frutificarmos com Ele, isto é, nós vamos aprender com o testemunho de Paulo para termos justamente os frutos de Paulo. Quantos aqui estão entendendo e reconhecem que realmente Paulo frutificou mais do que os demais? Amém? Isso é claro para você mesmo? Amém? É claro, é evidente. Qualquer homem de Deus que conhece um pouco da palavra consegue perceber isso. Então, veja, primeira consideração que eu vou dizer para você. Paulo conseguiu equilibrar a vida natural com a vida espiritual. Então, qual que é o primeiro motivo ou razão para Paulo ter frutificado mais do que os demais? Para Paulo realmente ter respondido esse chamado de ser separado, designado para frutificar com Cristo Jesus? Vamos dizer juntos? Aliás, fala para alguém que está do seu lado, fala para ele. Fala aí, Paulo conseguia equilibrar a vida natural com a vida espiritual. Amém? Ele conseguia equilibrar. Então veja, vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Deixa eu mostrar para você aqui, até mesmo antes de chegar em Paulo, a história de 2 homens de Deus do passado. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. São apenas 15 versículos aí, acompanhe, por favor. Aqui foi um momento importante da história do início da igreja, que foi a instituição dos primeiros diáconos, os servos, os irmãos que ajudavam na igreja. Mas vamos ver o problema, como é que aconteceu. Ora, verso 1, Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então veja, era um tempo de pobreza em Jerusalém, e aí tinham as viúvas helenistas, ou seja, aqueles que não eram de família judaica, e as viúvas de família de judeus. E a fé cristã surgiu no meio de famílias de judeus. Jesus era um judeu, amém? E aí, irmãos, logo no comecinho da igreja, já tinha discórdia, discussão, disputa. Era como se fosse uma grande confusão, né? Aqueles que não eram da família dos judeus ficavam falando, cadê minha cesta básica? Vim aqui receber na igreja. Parece que aqui na igreja só prefere dar cesta básica primeiro para quem é filho de judeu. Só porque eu não sou judeu, eu não tenho minha assistência. Ninguém me ajuda. E começou a confusão. Então deixa eu te falar uma coisa, querido irmão e querida irmã. Olha para cá. Se você vê alguma confusão na célula, algum problema na igreja, alguém disputando, falando do outro, coisas que não são muito agradáveis, seja bem-vindo. Desde o começo da igreja é assim. Amém? Isso aqui é desde o comecinho da igreja, ok? Isso aqui é na época dos apóstolos. Se na época dos apóstolos tinha esse tipo de problema, você acha que na época dos outros, que são menores que os apóstolos, tipo nós, você acha que não vai ter problema? É lógico que vai. É lógico que vai. Então desde o começo era assim. Vamos continuar. Verso 2. Continua. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que os apóstolos estão dizendo em outras palavras? Falaram, olha, é o seguinte, não faz sentido a gente ficar preocupado com distribuição de cesta básica, com assistência social. Nosso negócio é a palavra de Deus, a oração. Afinal, somos apóstolos. Percebe? É um negócio de caráter religioso. Pode parecer espiritual, mas vamos entender um pouco mais. Verso 3. Aí os apóstolos disseram, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, olha o que os apóstolos disseram. E quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Entende? Os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus falaram o seguinte, nosso negócio é a palavra de Deus e oração.
Esse negócio de assistência social, ajudar os irmãos, servir os irmãos, dar o suporte necessário para quem é carente, necessitado, esses problemas que vocês estão arrumando entre vocês aí, esse negócio não é com a gente, não. A gente vai levantar uns irmãos, entre vocês, para resolver essa bronquinha aí. Entendeu? Para não ter briga mais na igreja por cesta básica. Amém? Entendeu? Essa era a conversa. Estou traduzindo para você. Vamos continuar. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram, aí aqui a Bíblia vai falar de 7 homens. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos para dedicar eles a esse trabalho da igreja. O que esses diáconos, o que esses 7 irmãos faziam? Olha para cá. Eles eram tipo o irmão que distribui o informativo na entrada do prédio da igreja. Eles eram os irmãos, né, aquele que tem a chave para abrir o prédio para o culto. Eles eram o irmão da limpeza, o que serve o cafezinho no final do culto, o que arruma as cadeiras, o que varre o prédio. Esses 7 irmãos aqui eram irmãos comuns da igreja, não eram apóstolos. Você está me entendendo? Ok? Os irmãos estão acompanhando? Amém? Então vamos continuar. Verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Só que veja bem, preste atenção, a gente vai terminar de ler ainda esse capítulo. Preste atenção na guinada que o Espírito Santo faz, porque os irmãos creem que esse livro é a palavra de Deus, amém? Então isso aqui é um roteiro do Espírito Santo, ok? Deus, é a palavra de Deus, não é dos homens. Então, acompanhe comigo o raciocínio, você precisa entender. Depois de a Bíblia aqui está enfatizando o trabalho dos apóstolos, resolvendo um problema, distribuição de cesta básica na igreja, do serviço de varrer o prédio da igreja, distribuir o panfleto, entregar o envelope da oferta, entende? Essas coisas simples do dia a dia. Aí a Bíblia agora, presta muita atenção no que eu vou dizer. Vou esperar o Júlio César distribuir aí a água, obrigado. Aleluia. Olha para cá, irmãos. Aí a Bíblia agora, ao invés de ficar mostrando os apóstolos, sabe o que o Espírito Santo vai fazer agora? Vai começar a mostrar não mais o trabalho dos apóstolos, mas o trabalho de irmãos simples da igreja que não eram apóstolos. Não eram apóstolos. A começar de Estevão. A gente acabou de ler a solução do problema, verso 7. Olha só o verso 8, vamos continuar. Está escrito, Estevão, quem era Estevão? Era um apóstolo, sim ou não? Não. Foi um dos irmãozinhos da igreja. Era o que distribuía informativo na porta. Estevão, cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão não era apóstolo, era o líder de célula, era o anfitrião, era o líder em treinamento, era o novo convertido que serve na entrada do prédio da igreja, era o irmão que acabou de chegar e varria ali o auditório da igreja no final do culto. Estevão não era apóstolo. Mas a Bíblia diz que esse Estevão, que não era pastor, não era bispo, está entendendo? Não era, era um dos irmãos. Estevão estava cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, grandes sinais. Meu irmão, um grande sinal miraculoso não é tipo, o dente está doendo, vamos orar, curou, dor de dente, aleluia, glória a Deus, amém. Veja, nada contra curar dor de dente, amém, irmãos? Quem já teve dor de dente sabe que não é legal, né? Mas, irmão, você falar que é um grande sinal, olha que grande sinal, o que aconteceu? Curou a dor de dente do irmão. Fala, irmão, que é isso, tá bom. Né? Deus abençoe o irmão que foi receber a cura, né? Mas dizer que isso aí é grande, né? E tudo. Não. O irmãozinho Estevão, que não era apóstolo, ok? Não era apóstolo. Era um irmão comum da igreja. Era um dos comuns, um dos leigos. Ele era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos continuar. Vai lá, verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E aí vieram, né, os judeus, né, resistindo, o povo da lei, contrário à graça, contrário ao evangelho, começaram a discutir com Estevão. Continua. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Quem estava falando aqui, que esse turma aí, que estava questionando o evangelho da graça? Quem estava falando? Um apóstolo ou um irmão chamado Estevão? O irmão Estevão. Não era um apóstolo.
Você está entendendo? Às vezes tem irmãos aqui entre nós que pensam o seguinte: não, eu nunca vou ser um pastor, eu não tenho chamado para ser pastor. E como eu não tenho chamado para ser pastor, eu nunca vou ter sabedoria para discutir com as pessoas sobre o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, engano seu. Deus, desde o início da igreja, está mostrando que Ele até prefere usar irmãos simples e que parece não ter grande conhecimento, recém-chegados, e que fazem atividades cotidianas da igreja, tipo ajudar a atribuir cesta básica. Esse era Estevão, não era apóstolo. Aí veio um grupo de mestres da lei, um grupo de homens, discutir com Estevão, o irmãozinho, que não era apóstolo. Não conseguiram vencer Estevão nos argumentos. Estevão não era apóstolo. Continuando. Então, o que eles fizeram? Subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Está vendo? Era a galera da lei, não era da graça. Continuando. Sublevaram o povo, os anciãos dos escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Capturaram, Estevão. Vamos lá, continua. Apresentaram testemunhas falsas, ok? Que depuseram, dizendo, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Está vendo? O povo da lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Verso 15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, que não era apóstolo, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão não era apóstolo. Ele estava sendo perseguido injustamente. Tomaram ele, levaram até o julgamento dos judeus, segundo a lei da antiga aliança. E Estevão, cheio do Espírito Santo, experimenta uma transfiguração. Lembra quando Jesus foi transfigurado no monte? Apareceu Moisés e Elias, quem lembra disso também? O que aconteceu com Estevão aqui foi coisa semelhante. Só que no rosto dele. E aquelas pessoas malignas, falsas, mentirosas, que estavam querendo condenar esse irmãozinho da igreja chamado Estevão, que era cheio de graça e de poder, pelo qual operava grandes sinais, prodígios, maravilhas, olharam para Estevão e viram uma glória celestial, de tal forma que eles tiveram a impressão: peraí, parece um anjo que veio do céu estar entre nós. Isso aconteceu com Estevão. E repito, Estevão não era apóstolo, não era pastor, não era bispo, você está me entendendo? Não era. Era mais um dos irmãos. Veja que coisa maravilhosa. Então, entenda. O que nós podemos chamar de serviço natural, desde o início da igreja, porque nós estamos em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, ok? Atos é o início da história da igreja. Nós estamos no comecinho de Atos. E o que os apóstolos fizeram? Entenderam que o serviço natural seria administrado pelos líderes de célula da época, pelos diáconos da época, entende? Não pelos pastores, que eram os apóstolos ali daquela época. Só que, apesar dos apóstolos estarem dedicados exclusivamente à palavra e à oração, Deus, de uma maneira bem contraditória, e que parece, de certa forma, até meio estranha, preferiu usar de maneira totalmente extraordinária, não estes que se separaram para a palavra e para a oração, mas Deus resolveu usar gente ocupada, como você, que trabalha, que tem família, que estuda, que tem pouco tempo, e no pouco tempo que resta, resolve servir na igreja. Aí Deus prefere usar de maneira totalmente incrível esse tipo de irmão, esse tipo de irmã. Por isso, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia para você, minha irmã. Não é porque a sua vida é ocupada, cheia de atividades, que Deus não tem grandes milagres para manifestar através da sua vida. Porque o que a palavra de Deus está mostrando aqui para cada um de nós hoje, é que Deus prefere usar de maneira incomum, justamente os Estevãos da nossa época. Não aqueles que realmente estão somente separados para a palavra de Deus e para a oração. Os apóstolos. Você está me entendendo? Isso vai contra toda a ideia de sistema religioso que existe nas igrejas. Essa mentalidade religiosa. Porque qual que é o pensamento comum? Supõe-se, que o pastor é que é o poderoso, o pastor que está separado para a palavra, o pastor que está separado para a oração, o bispo, o apóstolo, e que mais? Os outros títulos aí que existem. Você sabe como é que é?
Aí você fala, não, ele que tem poder. Aí Deus vai e pega o irmãozinho, que distribuía a cesta básica, que entrega informativo na porta do prédio da igreja, do culto, que varre debaixo da cadeira no final da reunião e começa a usar ele de maneira extraordinária. O irmãozinho que estuda, o irmãozinho que trabalha, o irmãozinho que é ocupado, que às vezes é pai de família, ou que é uma dona de casa cheia de responsabilidades, ou que é um jovem que está na fase da vida, que está misturando o tempo entre estudar e trabalhar e dormir pouco, porque está começando a chegar na vida adulta, tem responsabilidade. Aí Deus pega essas pessoas ocupadíssimas, que são irmãos comuns, e começa a realizar prodígios, milagres, sinais. E Deus deposita tanta glória na vida de Estevão, que na hora que ele está sendo perseguido, os seus perseguidores veem na face de Estevão o rosto de um anjo. Estevão não era apóstolo. Era mais um dos irmãos que servia a igreja. Você está me entendendo o lugar que você pode chegar? Entende? Que não tem nada a ver com essa ideia religiosa. Não, pastor, como eu não tenho todo esse tempo que um pastor tem, Deus nunca vai me usar aqui. Assim, veja, meus irmãos, Estevão era um irmão comum, que tinha família, que tinha responsabilidades, e Deus resolveu usá-lo dessa maneira. Então entenda, o grande problema é que os 7 diáconos, se você for ler a Bíblia, amém? Eu recomendo que você confira isso depois, ok? Estou dando aqui apenas alguns versos. Me acompanhe. O grande problema é que os 7 diáconos começaram a ter maior primazia e maior unção da parte de Deus. Depois que os apóstolos fizeram essa escolha, vamos nos separar para a oração e para o ministério da palavra, nós temos a impressão que o mover especial da parte de Deus começou a se manifestar por meio dos diáconos, os irmãos comuns da igreja, e não mais através dos apóstolos. Você está me entendendo? Porque assim que os apóstolos fazem essa escolha, o Espírito Santo começa a mostrar os milagres extraordinários por meio dos irmãos comuns da igreja. Os chamados leigos, né, no meio religioso. Não, esse é um leigo apenas, né? Ou seja, não é um ministro, não é um grande conhecedor da palavra. Pois é, Deus tem um negócio de preferir usar leigo. Está entendendo? Então, se você é muito ocupado e parece que tem pouco tempo para dedicar à palavra e à oração, meu irmão, Deus prefere usar gente como você. Entende? Mas vamos continuar. Lembrando que esses diáconos, por não serem apóstolos, eles não tiveram o privilégio de se dedicar exclusivamente à oração e ministério da palavra. Então isso significa que os diáconos tinham a vida dividida entre, de um lado, vida natural, dona de casa, pai de família, estudante, trabalhador. Esses eram os diáconos, não eram apóstolos. Era gente comum da igreja, irmãos que ajudavam na igreja, servia a igreja, distribuía a cesta básica, fazia a limpeza. Amém? Entende? Então os diáconos, eles tinham que dividir essa vida natural com a vida espiritual. Com esse outro momento, onde eles oravam, onde eles compartilhavam a palavra, onde eles lideravam a célula, onde eles eram anfitriões de célula, ou líder de treinamento, ou servo, né, na reunião do culto da igreja. Eles tinham que dividir. Sabe nesse... Já viu como se fosse aquele equilibrador de pratos? Já viu que loucura aquele negócio? Eu acho impressionante isso, né? Que lá parece que é mentira, né? O cara tem vários pratos lá e está equilibrando todos. Fica com a vareta e rodando o outro aqui, depois o outro aqui, aquela coisa toda e tal. Pois é. Eu sei que muitas vezes para você, a sensação que você tem na sua vida é justamente essa. Mas eu tenho uma boa notícia, justamente para você. Deus prefere, até hoje, usar os Estevãos da nossa geração. Nós aqui creem que são Estevãos do Senhor. Amém? Estevão não era apóstolo. Você não tem que ser pastor, pastora, para ser usado extraordinariamente pelo Senhor. Então, isso é exatamente como acontece na vida da grande maioria dos irmãos da igreja, que servem na obra, que é espiritual e continuam ao mesmo tempo com os compromissos da vida natural nesse mundo. Veja mais uma vez o verso 8. Volta lá no verso 8, por favor, Mauro. Está escrito: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Meu irmão, se você não conhece nada da palavra de Deus, com certeza, se você simplesmente chegasse nesse versículo de uma hora para outra, eu acredito que você logo pensaria, peraí, esse Estevão devia ser pastor. Esse Estevão deveria ser um apóstolo. Esse Estevão deveria ser um bispo. Esse Estevão deveria ser uma pessoa importante. Mas não era. Era um irmão como você. Entende? Justamente. Esse que estava sendo usado assim. Então entenda. Além de Estevão, por ser cheio da graça e do poder, operar prodígios e grandes sinais, Estevão, ele foi também, não sei se você sabe disso, daqui a pouco eu vou mostrar para você, ele foi o primeiro cristão martirizado por causa do evangelho da graça. Sabia disso? O primeiro crente que morreu
por não negar a fé, não foi um apóstolo, não foi um pastor, não foi um bispo, foi um irmão comum da igreja. Um leigo, que tinha que equilibrar a vida natural e a vida espiritual. Cheio de compromissos no mundo e mesmo assim respondendo ao céu. Entende? Ele foi o primeiro mártir. Então isso significa, veja, me acompanhe, isso significa que o primeiro homem de Deus a se tornar uma grande ameaça ao reino das trevas não foi um apóstolo, mas foi um irmão de vida dividida entre natural e vida espiritual. Você está me entendendo? É como se o diabo dissesse o seguinte, imagina o diabo, o Satanás mesmo. Aí o diabo olha para os apóstolos e vê os apóstolos até dedicados à palavra e à oração. Só que o diabo olha o grupo dos tipos de irmãos comuns da igreja, tipo Estevão, atarefado, trabalha fora, pai de família, mãe de família, dono de casa, estudante, trabalhador, aquela vida cheia de coisa para fazer. E o diabo olha para os dois grupos, olha para os apóstolos e olha para esses diáconos, os irmãos comuns da igreja, que não eram apóstolos, que resolveram servir na obra de Deus. O diabo olhou para Estevão e pensou o seguinte: Estevão está sendo mais perigoso contra a minha obra das trevas do que os apóstolos. Então, quer saber de uma coisa? O meu negócio não é matar apóstolo, eu vou matar Estevão. Isso que o diabo pensou. Você está entendendo? Isso vai totalmente na contramão da ideia comum da religião. De você pensar que muitas vezes o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, que é uma grande ameaça ao reino das trevas. Na verdade, muitas vezes, são irmãos comuns entre nós, que são as maiores ameaças contra o diabo. Por isso que às vezes tem tanta luta na sua vida. Por isso que às vezes tem tanta resistência contra você. É porque, de certo, você já tem sido um Estevão na nossa geração. Você está me entendendo? E eu sei que, apesar da guerra, você fica talvez até um pouco desanimado. Fala, pastor, misericórdia. Mas, meu irmão, deixa eu chegar no próximo ponto aqui que você vai entender. A glória que aconteceu no martírio de Estevão. O primeiro crente que morreu por causa da fé. Veja. Então, além de ter tido o seu rosto transfigurado perante o sinédrio, que a gente viu no verso 15, Estevão teve no seu martírio a glória sublime de ser recebido pelo nosso rei de pé. Talvez não pareça grande coisa isso para você, mas vamos ler o texto, vamos adiante, lá no capítulo 7, no verso 54, no finalzinho do capítulo 7 do livro de Atos. Coloque aí, por favor. Está escrito: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Na hora que Estevão estava para morrer, Deus abriu os olhos espirituais de Estevão, ele viu a glória, ele viu o Pai, ele viu o Filho. Mas calma, não para por aí, vamos continuar. Verso 56, né? Está escrito, aí Estevão dizendo, e disse, eis que vejo os céus abertos. Agora presta atenção, olha para cá. E o Filho do homem, Jesus Cristo, em qual posição? À destra do Pai, à destra de Deus? Em qual posição? Em pé. Pastor, o que isso tem de importante? Eu vou te explicar. Eu não sei, a gente está falando de Netflix agora há pouco, né? Uma recomendação que eu posso fazer para você de série, né? Não sei se você gosta de recomendações. Eu gostei muito de uma série. Ela é meio parada, não é muito animadinha não, mas eu achei muito interessante. Que o nome da série é The Crown, né? Que seria A Coroa. Que fala sobre a história, né, da Rainha Elizabeth, né? A coroa britânica. Eu achei muito interessante a série porque você percebe uma série, muitas características, né, que às vezes escapam a você, que às vezes não consegue perceber, da importância, né, da vida de alguém da realeza, do trabalho que ela tem, da dificuldade que ela tem. Eu achei muito bom isso. E eu recomendo que você veja, até porque um dia você vai reinar com Cristo. Alguém diga amém, por favor? Aleluia. Mas aí o que acontece? Olha para cá. Meu irmão, minha irmã, você sabe muito bem, pelo menos através das séries, dos filmes, que não é apropriado um rei se levantar do seu trono. Imagina, supor que eu sou um rei aqui.
Então, quando um rei recebe um súdito, o súdito que fica em pé, porque o rei está no seu trono, está na posição de glória. Entendeu o que eu quero dizer? É o inferior que fica em pé. O inferior fica em pé e o superior fica sentado. Entendeu isso? O superior fica sentado, porque ele está no trono. A posição de autoridade da glória é estar assentado. A Bíblia diz que depois que Cristo, cumpriu a sua obra na cruz do Calvário, ele assentou-se. E ele está assentado. E nós estamos assentados com ele em glória. Amém? Só que veja bem, quando Estevão está para ser martirizado, é como se acontecesse o seguinte: aquele que é o mais glorioso dos reis, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, chegasse diante de todos ali na glória no céu e falasse o seguinte: gente, para tudo. Estevão, o meu servo, está ali e não vai negar o meu nome, mesmo em face da própria morte. É como se o Senhor, falasse para os anjos, dissesse: olha, vamos parar tudo. Para Estevão, eu vou até me levantar do meu trono, porque ele será recebido pelo Rei dos Reis de pé, porque esse é o testemunho de Estevão, um testemunho de grande glória. Você está me entendendo? Amém? Então, quando o Senhor Jesus fica de pé, é como se Jesus estivesse honrando a Estevão. E Estevão não era apóstolo, era um irmãozinho da igreja. E uma coisa que precioso também no testemunho final de Estevão é que Estevão, ele teve o que nós podemos chamar de Espírito de Cristo. Você fala: pastor, por que disso? Porque na última oração de Estevão, quando estava sendo martirizado, enquanto ele era apedrejado, ele orou como Cristo orou na cruz do Calvário. Não sei se você se lembra, mas lá em Lucas 23, não dá tempo de eu abrir com você, depois você confere, a Bíblia diz que Jesus estava na cruz, e Jesus, sendo crucificado de maneira injusta, ele orou ao Pai dizendo: Pai, não considere os seus pecados, eles não sabem o que faço. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Entende? Jesus estava sendo injustamente punido, mas mesmo assim pedindo perdão pela vida daqueles que o crucificavam. Você está me entendendo? Amém? Só que veja o que Estevão fez, a semelhança de Cristo. Vamos continuar. Verso 57, continua aí. Isso. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Continua. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí no verso 60, olha só o que está escrito. Então, Estevão, ele já estava tomando pedrada de todo mundo, de maneira injusta. O que acontece? Ele se ajoelhou e clamou em alta voz, gritando mesmo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ou seja, ele morreu. Porque o crente não morre, ele adormece. Amém? Ele foi recebido pelo Rei dos Reis de pé na presença do Pai. Você está entendendo? Então, Estevão, aliás, teve o mesmo Espírito de Cristo. Entende? Quis manifestar perdão na hora que ele estava sendo julgado injustamente. Eu queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Veja. Agora, falando de Filipe. Filipe é o segundo da lista dos diáconos. Volta lá. Aliás, vai lá para o capítulo 8, verso 4, por favor. Atos, capítulo 8, verso 4. Estevão foi o primeiro dos 7 diáconos, o irmão comum da igreja. O segundo da lista foi Filipe. Então eu vou falar de Filipe também. E Filipe, ele foi responsável pela evangelização de toda uma cidade chamada Samaria, onde multidões se ajuntavam para ouvir a Filipe. Veja, Filipe não era apóstolo também. Entendeu? Multidões se juntaram para ouvir um irmão que não era pastor, que não era bispo, que era líder de célula, que era o irmão que ajuda a distribuir cesta básica, que varre debaixo da cadeira no final do culto. Um irmãozinho comum era Filipe. Filipe não era apóstolo. Aí você fala: pastor, onde está escrito isso? Veja, o que está escrito? Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, quem que está ali, meus irmãos? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões, veja, meus irmãos, multidões. Multidão não é um grupo pequeno de gente, é muita gente. Você está entendendo? Filipe não era apóstolo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia.
ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Mais uma vez, Filipe não era apóstolo, mas sinais eram operados através da vida dele. Vamos continuar. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados por meio do líder em treinamento da videira, chamado Filipe. Oxe, não era o pastor que estava orando, não era. Pois é. O anfitrião da célula, chamado Filipe, foi fazer uma reunião na praça. Multidões estavam lá. Eu pensei que era o pastor que estava lá naquela reunião. Não. Era o irmãozinho lá da célula mesmo. Filipe. Filipe não era apóstolo. Verso 8. E houve grande alegria naquela rua. É o que está escrito aqui? E houve grande alegria naquele bairro. É o que está escrito aqui? Não. E houve grande alegria aonde? Aonde? Naquela cidade. Uma cidade inteira foi impactada pelo testemunho de um irmão comum. Mais um dos irmãos da igreja. Não um apóstolo, não um pastor, não um bispo. Entende? Filipe, um líder de célula da época do início da igreja primitiva. Você está entendendo? Então, e lendo dos versos 26 ao 40 de Atos 8, nós temos uma outra história incrível a respeito de Filipe. Eu não consigo ler tudo com você, mas o Senhor fez um milagre extraordinário através de Filipe. Vai para o capítulo 8, deixa eu pegar só o finalzinho aqui. No verso 34, Atos 8, 34. Acompanhe aí, por favor. Vamos ler até o final. Então o eunuco disse a Filipe, que era alguém que estava lendo um trecho de Isaías. O Espírito Santo falou para Filipe, vai lá e eu vou te usar para abençoar esse eunuco. Aí então o eunuco disse a Filipe, estou resumindo a história para você, lendo só uma parte, né? Depois você pode ler o restante aí um pouco antes. Peço de que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado, né? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Agora, olha só o verso 39. Lembrando, Filipe não era apóstolo, não era bispo, não era pastor, era o irmão comum da igreja, ok? Olha o que está escrito. Verso 39. Quando saíram da água, acabou de acontecer o batismo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe desapareceu. Sumiu, tipo, do nada mesmo. Você está entendendo? Filipe acaba de batizar o eunuco, que creu em Jesus. E aí o Espírito Santo precisava de Filipe rapidamente, num outro lugar. Né? Ele foi achado depois em Azoto, né? Quando diz aí no verso 40. Volta e vai para o verso 40, aliás, adianta, né? Mas Filipe veio achar-se Azoto. Pode voltar no verso 39. Então o que acontece? Azoto, eu lembro, eu pesquisei há tempos atrás, eu não conferi isso, mas, se eu não me engano, era uma distância de cerca de 50 a 60 quilômetros de onde Filipe batizou o eunuco. Filipe, que era um irmão da igreja e não era apóstolo, era alguém tão útil na obra de Deus, que Deus resolveu fazer o seguinte, Filipe, vou só esperar você terminar de batizar o eunuco, porque é muito importante batizar alguém pode dizer amém? Muito importante. Aí o Espírito Santo fez o seguinte, olha, eu preciso de você longe daqui. Aí, qual que era o caminho normal? Filipe podia ir a pé, podia ir de jegue, entendeu? Uma carroça. Mas o Espírito falou o seguinte, espera aí, eu vou fazer Filipe desaparecer nesse lugar e aparecer num outro lugar distante, 60 quilômetros, rapidamente, imediatamente. Meu irmão, procura na Bíblia alguém que experimentou um milagre como esse. Não tem. Aconteceu só na vida de um irmãozinho comum da igreja, que não era apóstolo, que não era bispo, que não era pastor. Veja que coisa maravilhosa. Já pensou isso? Já pensou? Igual, né, os irmãos sabem, né, a gente vai enviar no final do mês o pastor Ronaldo lá para Vitória. Aí vamos supor que você faz parte da videira aqui em Recife, você é líder de célula aqui. Aí você quer ajudar lá em Vitória, você até fala comigo, pastor Roberto, quero ajudar o pastor Ronaldo em Vitória. Fala, aleluia, vai ajudar, vai dar certo, vai ser uma bênção, aleluia. Oxi, é agora.
Só que aí eu sou exigente com você. Falei, irmão, você tem que estar aqui na reunião da igreja, no culto. Só que aí o pastor Ronaldo está fazendo um evento muito importante lá em Vitória. E entre Recife e Vitória é cerca de 50 quilômetros, justamente a distância de onde batizou o eunuco e a cidade de Azoto. Mais ou menos a mesma distância. E aí você é tão útil na obra do Senhor que Deus deixa você servir aqui, porque o pastor Roberto é brabo e quer que você continue ajudando aqui, amém? Está nervoso? Fala, não, fica aqui, irmão, vigia. Está entendendo? E eu não estou brincando, não. Vai para cá. Qualquer semelhança é mera coincidência. Olha para cá. Aí eu falo para você, irmão, você tem que estar no evento aqui. Só que o pastor Ronaldo tem um evento no mesmo horário. Na hora que termina aqui, aí você fala, eita, rapaz, como é que eu vou chegar lá em Vitória, né, pegar a condução, pegar o ônibus, ir lá no TIP, e não sei o quê, correria. Oxi, vai demorar demais. Só que você é tão útil na obra do Senhor, de repente você é um líder de treinamento. E o Espírito Santo faz você desaparecer na Videira Recife, e tipo, do nada, mas do nada mesmo, aparece lá na Videira de Vitória. E aí o pastor Ronaldo dá uma olhada assim, oxi, irmão, como é que chegou rápido? Onde você estava? Aí falou, não, estava lá em Recife, porque o pastor Roberto, lá sabe como é que é, né? Não me largou, não. Aí eu precisei de um milagre para que eu chegar aqui, de repente, do nada. Irmãos, você está entendendo o que aconteceu? Isso é ou não é algo extraordinário? Amém? Mas aconteceu com Filipe. Filipe não era pastor. Filipe era um irmão cheio de complicações da vida normal, natural. Talvez se fosse um pai de família, ou se não fosse um pai de família, poderia ser de repente um jovem que tinha suas ocupações de ajudar em casa, de repente de trabalhar ou de estudar. E no tempo que sobrava, servia na obra do Senhor. E mesmo assim, foi usado como instrumento da parte de Deus para impactar uma cidade inteira. Você está entendendo? Ele equilibrava vida natural e vida espiritual. E veja, Paulo, agora falando de Paulo, em várias suas cartas, o apóstolo Paulo afirmava que ficava dividido também entre vida natural e vida espiritual. E numa versão mais simples aí da NTLH, coloca na NTLH, por favor, ô Mauro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Na NTLH, 1 Tessalonicenses 2, 7. Acompanhe, por favor. Vou colocar nessa versão que tem um português um pouco mais simples para você entender. Embora tenha um pequeno equívoco aqui na escrita, mas eu vou explicar para você. 1 Tessalonicenses 2, 7. Acompanhe aqui, irmãos, jovens, vamos lá. No entanto, Paulo dizendo, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. O que Paulo está dizendo para os irmãos lá da cidade de Tessalônica? Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou apóstolo, eu sirvo na obra de Deus, e vocês deveriam pagar salário para mim, porque eu estou servindo na obra. Então, um pastor deve receber um salário. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando de pastor ser remunerado, que está dedicando à igreja, ok? Amém? Você vai entender aqui no contexto. Aí Paulo continua. Mas quando estivemos com vocês, aí aqui está nós, né? Cadê? Mas seria como se fosse não, né? Não fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. O que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Tessalônica, os tessalonicenses? Está falando, olha, eu não cheguei aí na igreja como se fosse uma criança que precisa de cuidado, não. Eu cheguei aí entre vocês como se fosse uma mãe que quer cuidar dos filhos. E mãe não recebe salário dos filhos. Mãe, na verdade, se sacrifica pelos filhos. Você está entendendo? Filho que precisa ser sustentado pela mãe. Mas mãe é aquela que sustenta o filho. Está entendendo? Amém? Então foi o que Paulo falou. Olha, eu por ser apóstolo ou por ser pastor, mereceria receber salário de vocês. Mas resolvi não receber. Porque eu não cheguei aí como filho que precisa de sustento. Cheguei aí como mãe que apoia e realmente sustenta. Amém? Vamos continuar a leitura para você entender. Verso 8. Está escrito. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, o Evangelho da Graça, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Continua. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Paulo está dizendo, o apóstolo, o pastor da igreja. Aí ele disse, trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Você está entendendo? Olha, eu sei que é ruim a gente ficar falando de nós mesmos, mas pelo menos um breve testemunho eu vou dar para você. Quando a gente estava no outro prédio mesmo, inclusive, isso não tem muito tempo, alguns anos atrás, nós estávamos numa crise financeira muito grande na igreja, e isso, por consequência, acaba afetando o tal do pastor também. Eu com muitas dificuldades financeiras, sem receber salário, apenas uma ajuda referente à moradia. Só que não sei se você sabe, não dá para você viver só morando no lugar. Tem que comer, tem outras coisas, né, que acontece, né?
Não sei se você sabe, né? Tipo assim, não, pagou o lugar de morar e o restante. Uai, não precisa não, tem muita coisa além de moradia, você sabe, né? Enfim. Aí, sabe o que eu fazia? Durante um bom tempo, durante vários meses. Não chegou a um ano, não. Porque eu sempre preguei, de manhã e à noite. Os irmãos devem se lembrar disso, os irmãos são mais antigos na igreja. Na época lá do galpão anterior. Irmãos, o que eu vou te falar não é uma reclamação, não estou me vitimizando. Foi só um fato, foi o que aconteceu, ok? E está tudo bem, amém? Amém? Amém mesmo? Estou condenando ninguém aqui, ok? Aí o que aconteceu, irmãos? Eu ia para o culto de manhã, pregava a palavra, terminava o culto de manhã, rapidamente ia para casa, comprava um galetinho, sabe? O poeirinha, ok? Para minha mulher comer, minhas meninas em casa, chegava lá, comia rapidamente, engolia a comida. E no período da tarde, no intervalo, entre o culto da manhã e o culto da noite, sabe o que eu fazia? Eu fazia Uber. Aí eu ficava a tarde inteira do domingo fazendo Uber, voltava para casa 1 hora antes do culto da noite, às vezes nem dava tempo para tomar banho, apenas trocava a camisa, renovava o desodorante, molhava o cabelo e penteava para fingir que tomou banho, porque não deu tempo, ok? E os homens, eu sei que você já fez isso também, não me condenem, amém? E as mulheres não gostam, quero dizer para os homens, ok? Mas eu sei que mesmo assim você ainda faz, ok? Fecha parênteses. Aí eu voltava para o culto da noite, estava lá o pastor pregando de novo. Entendeu o que eu quero dizer? Como eu disse, não estou reclamando. Foi um momento. E se preciso for fazer de novo, tudo bem. Entendeu? O que tem? Então, Paulo, ele estava equilibrando vida natural, que envolvia sustento, né, financeiro. E te digo que esse foi um dos grandes motivos de eu viajar tanto também nos últimos anos, com a vida espiritual. Ele não deixou que as atividades naturais dessa vida, que envolvem o desgaste, um trabalho natural, ter pouco tempo, muitas ocupações, impedissem ele de ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo que trabalhou com as próprias mãos para se manter financeiramente enquanto abria igrejas. E detalhe, porque se Paulo precisava de trabalhar, irmãos, é porque a igreja era muito pobre. Por que eu falo isso? Porque Paulo, irmãos, não tinha mulher, não tinha filhos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que é casado, pai de família e tem filhos, você deve se lembrar que a vida de solteiro é bem mais barata. É, na verdade, homens. Então você que é solteiro e vive reclamando, irmão, sabe de nada. Que o Senhor te abençoe e te prospere. E quando você casar, você vai olhar para trás e vai, rapaz, minha vida era mais simples. Mas quando você casa, a vida melhora muito, amém? E os desafios aumentam muito também. Mas enfim, o que melhora, melhora. Eu te prometo, amém? Desanima não, amém? Continua querendo casar, ok? E fazendo filhos, né, pastor Rafael? Gêmeos de novo, Geice, ou não? Não? Certeza mesmo? Eu não sei não, enfim, amém. Mas vamos continuar. Meu irmão, todos nós podemos servir a Deus na mesma unção de Paulo, ou dos diáconos de Jerusalém, Estevão e Filipe. Todos eles, apesar de trabalharem secularmente no mundo, serviam a Deus debaixo de uma forte, extraordinária unção do Espírito Santo. Você está entendendo? Amém? Esse é o ponto. Só que, infelizmente, muitos imaginam que a única maneira de servir a Deus, né, frutificando com Ele, é somente quando você tiver mais tempo, abandonando a atividade natural. Ah, pastor, o meu sonho era deixar de ter que trabalhar, viver em dedicação exclusiva à obra de Deus. Não precisa. Você pode ser um Filipe, você pode ser um Estevão, você pode talvez nunca ser um pastor, mas mesmo assim ser usado extraordinariamente pelo Senhor, em milagres, sinais, prodígios, e ser usado como instrumento de salvação que muda a história de uma cidade inteira, como aconteceu na vida de Filipe. Alguém pode dizer amém? Por isso, nós não podemos colocar no trabalho desse mundo, nas atividades dessa vida, como desculpa para não frutificarmos na casa de Deus. Você está entendendo? Não é desculpa. Não é. Filipe trabalhava fora. Estevão tinha ocupações do dia a dia, não era apóstolo, não estava separado à oração, ministério da palavra. E mesmo assim, frutificou com Cristo Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso eu digo para você, eu já estou terminando. Deus ainda quer levantar nesses dias os novos Estevãos e os novos Filipes, que apesar da vida dividida entre natural e espiritual, são poderosamente usados pelo Senhor. Afinal, eles foram designados a frutificarem com Ele. Amém? E a segunda e última coisa que eu quero concluir rapidamente. Fala para o irmão que está fora, fala em primeiro lugar. Paulo teve que equilibrar a vida natural com a vida espiritual
Fala assim, em segundo e último lugar, porque os próximos episódios, fala assim, o próximo episódio é domingo que vem. Então fala para ele, então em segundo e último lugar, Paulo rejeitou completamente todo ensino judaizante. A lei. Amém? Eu falei para você que são 5 razões, eu vou falar só de 2. É a segunda e última, curtinha, para a gente terminar. Pastor, e a terceira, a quarta e a quinta? Pois é. No próximo episódio. Tantã, domingo que vem. Amém? Eu vou terminar falando do segundo. Veja, irmãos, no momento inicial da igreja, infelizmente, os apóstolos de Jerusalém, eles queriam conciliar o judaísmo, ou seja, eles queriam vincular a lei com a graça. Em Atos 15 a gente vê isso claramente. Eles estavam ensinando que tinha que circuncidar como a razão da salvação. Olha o que diz Atos 15, verso 1. Coloca aí para mim, por favor. Olha só, Atos 15, verso 1 e 2. Acompanhe. Alguns homens, alguns indivíduos, desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos, desceram da Judeia. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de quem, meus irmãos? Está escrito ali o nome, qual que é? Moisés. Moisés é da lei ou da graça? Da lei. Não podeis ser salvos. Olha para cá, meu irmão. Para ser salvo, você precisa circuncidar? Imagina você, jovem. Já ouviu falar de cirurgia de fimose? Pega a ponta do negócio e pá, corta. Já tem irmão que até sentiu já. Calma aí, irmão. Não vai precisar não. Já pensou se eu falar, irmãos, para ser parte da videira, Recife, tem que circuncidar. Aí você chega ali no fundo ali do auditório do prédio da igreja, tem lá um pastor, um obreiro, amolando a faca. Próximo, aí entra no banheiro. Já pensou se para ser salvo tivesse que circuncidar? Precisava circuncidar na antiga aliança, na lei de Moisés, sim ou não? Sim. Mas na graça precisa? Sim ou não? Não. O que a Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9? Lembra? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não pela circuncisão. Entende? Para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Aí, vamos continuar, verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Meus irmãos, Paulo brigou com a galera da lei. Ele falou, aqui não, está errado, não precisa circuncidar. Está vendo? Paulo era posicionado em relação ao evangelho da graça. Paulo não aceitava o ensino judaizante da lei. Essa é a posição de Paulo. Isso que ele diz. Olha lá, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Não foi coisa rápida, foi coisa intensa. Sabe aquela briga, aquela discussão que você acha que não vai terminar e não acaba nunca? Pois é. Paulo se envolveu nessa discussão. Por quê? Por causa da graça. Para não aceitar a lei no meio da igreja. Ok? Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos presbíteros com respeito a essa questão. Veja, não sei se você sabe, mas esses que queriam continuar ensinando a lei na época da graça eram justamente os espinhos na carne de Paulo. Eram perseguidores contra Paulo. Por isso entenda a coisa, meu irmão, minha irmã. Eu sei que especialmente você que já veio de outra igreja, às vezes você acha que a gente é exagerado nessa questão da graça do evangelho. Mas eu preciso dizer para você, nós temos que ser firmes e ousados para defender o evangelho da graça contra toda a contaminação da lei. Você está me entendendo? Amém? Paulo era assim. E Paulo era tão radical que ele chegou a confrontar publicamente um dos apóstolos mais antigos, que caminhou 3 anos e meio com Jesus. Paulo falou com Pedro. Esse é o último texto que eu vou ler com você. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 11. Coloque aí para mim, por favor. Estou terminando, eu sei que acabou meu tempo. Mas, por favor, espere, eu já estou terminando. É o último texto que eu vou ler com você. Gálatas 2, 11. Está escrito. Quando, porém, Cefas é Pedro, tá bom? Seria o nome Pedro, hebraico, Pedro é grego, é Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios, ou seja, os não-judeus. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão, ou seja, os da lei. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela simulação deles. Verso 14. Aí Paulo dizendo, quando, porém, vi, olha a radicalidade de Paulo. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do quê, meus irmãos? Qual verdade? Verdade do? Diga evangelho. Amém? Evangelho é a boa notícia do perdão dos pecados de forma gratuita. Continuando. Vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Disse a Cefas, Pedro, na presença de todos. Irmãos,
Paulo não era aquele cara legal, gentil e cuidadoso que chamava a pessoa no cantinho. Sabe aquele negócio? Irmão, você está ensinando errado. Mas vem cá, vamos conversar aqui no cantinho aqui para resolver o problema? Tem algo de errado. Não, Paulo não era esse cara. Paulo era aquele que, tipo assim, se é para fazer a bagunça, se é para brigar na frente de todo mundo, nós vamos brigar. Então ele repreendeu Pedro na presença de todo mundo. Não chamou Pedro no canto. Falou na presença de todos. Na presença de todos. Verso 14, mais uma vez. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou seja, Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dos gentios, sabendo, contudo, que o homem, ouça, o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Você está entendendo? Você consegue perceber agora por que nós precisamos de nos apegar a essa verdade da graça? Fique em pé onde você está. Veja, nós vemos apenas as duas primeiras menções, ou razões, para Paulo ter frutificado mais do que os demais. No próximo domingo veremos mais 3, para completarmos a revelação desse caminho e termos o mesmo testemunho de Paulo. Porque Paulo, assim como nós, foi também designado a frutificarmos com ele, com o Senhor Jesus. Amém? Não converse ainda, olha para cá, por favor. Por isso, eu faço um apelo a você, a se apegar desde já firmemente a essas duas verdades. Primeiro, equilibrar a vida natural com a vida espiritual. Amém? Como Paulo, Estevão e Filipe fizeram, ok? Equilibra. Não é vida natural ou vida espiritual, são as duas coisas. Deus usou tremendamente essas pessoas que ficavam divididas, ok? E que não eram apóstolos como Filipe e Estevão. Segundo lugar, nós temos que rejeitar completamente todo ensino judaizante. Por quê? É somente o evangelho da graça de Deus que trará a restituição dos frutos. E assim, verdadeiramente, iremos frutificar como nunca antes com Cristo Jesus. Amém? Eu quero encerrar fazendo 2 orações. A primeira que eu sempre tenho feito aqui a cada domingo, para que você entenda que todo domingo é dia de salvação. E a salvação é pela graça, não é pela lei. A salvação é a boa notícia de que Deus não quer tratar você mais segundo os seus pecados. Então, se tiver alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus, é uma oração para você. Ou se tiver ainda alguém aqui que já entregou sua vida a Jesus, mas se afastou dos caminhos do Senhor, essa oração também é para você. Mas para que ninguém se constrange, eu quero chamar todo mundo a repetir logo após mim essa breve oração. Amém? Todos juntos? Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Tu és aquele que perdoa os meus pecados, para que eu pudesse crer em Ti e sem mérito algum receber essa tão grande salvação de graça, não pelas obras. Por isso eu Te agradeço, porque simplesmente com essa fé eu sou feito um filho de Deus. Amém? Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, no final do culto, por favor, me procure, ou um dos pastores aqui à frente, amém? E se você também estava afastado dos caminhos do Senhor, fez essa oração, me procure também, quero orar por você. Mas eu quero encerrar agora com essa última oração, abençoando a sua vida, declarando sobre você, que porque como igreja fomos designados a frutificarmos com Cristo Jesus, nós vamos equilibrar a nossa vida natural com a vida espiritual e seremos usados poderosamente pelo Senhor, amém? E vamos nos apegar ao Evangelho, rejeitando todo ensino legalista que só traz culpa e condenação. Uma vida de barganha e troca com Deus. Não, recebemos tudo pela graça. Amém? Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida de cada um dos seus filhos. Pai, o Senhor tem nos chamado nesse semestre, nesse tempo como igreja, ó Deus, como aqueles que foram designados para frutificarmos com o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, o apóstolo Paulo, assim como outros irmãos, ó Deus, que nem eram apóstolos ou pastores, como Estevão e Filipe, ó Deus, eles conseguiram equilibrar a vida natural com a vida espiritual. Por isso eu te peço, Espírito
Espírito Santo de Deus. Ajuda cada um dos irmãos mais simples da nossa igreja aqui, mesmo aqueles que são novos na fé, mesmo aqueles que fazem atividades, ó Deus, tão comuns no dia a dia da obra do Senhor, que eles sejam usados poderosamente por Ti, como Estevão, como Filipe, que os nossos líderes de treinamento, anfitriões, até mesmo membros, ovelhas, aqueles recém-chegados entre nós, sejam usados em grandes milagres da parte do Senhor, porque eles não precisam ser pastores para isso, não precisam serem apóstolos para isso, não precisam ficar separados somente para isso, podem ser pais de família, donas de casa, trabalhadores, estudantes, estarem ocupados com muitas coisas, e mesmo assim, o poder do Teu Santo Espírito está sobre eles. Por isso, usa cada um desses irmãos, ó Pai, dá essa fé, ó Deus, dá essa convicção, e que eles equilibrem a vida natural com a vida espiritual. Eu também te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que haja clareza do entendimento do Evangelho da Graça e rejeição completa de tudo aquilo que é judaizante, que é o caminho da lei, que não é o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, abençoa a casa dos Teus filhos, abençoa o retorno, ó Deus, para as suas famílias, abençoa o trabalho, aqueles que estudam. Eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, que como igreja nós fomos chamados, designados, separados por Ti, para frutificarmos com o Senhor. É através de irmãos e irmãs, de gente muito simples, muitos milagres irão acontecer. Várias famílias serão alcançadas, muitas pessoas serão salvas através dos irmãos e das irmãs comuns da nossa igreja, em o nome de Jesus, e todos digam amém, aleluia, diga glória a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, Deus quer usar você poderosamente, e você não precisa de ser pastor, fala para ele, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Se você entregou a sua vida a Jesus ou voltou para os caminhos do Senhor, me procure aqui na frente. Obrigado por ter ficado até o final. Aleluia.